Prazer estar com vocês mais um sábado. Vamos ao nosso estudo de hoje, título da lição e verso. Quem pode me ajudar? Um cântico ao Senhor em terra estranha é o título e o verso. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Salmos 137, 4. Ok. A lição de hoje é continuidade do tema que a gente estava estudando na semana passada. A gente até comentou isso em alguns pontos de discussão nosso que a gente brincou como spoiler dessa lição. A lição da semana passada focava na libertação de Deus, na forma como Deus age, de alguma maneira buscando aquilo que resolva as questões impostas pelo pecado na vida humana. A lição dessa semana foca no mesmo tema, a questão do sofrimento, mas ela inverte o modelo. Em lugar de a gente olhar para a intervenção de Deus, a gente vai olhar para o desespero humano, vai olhar para as questões que levam o ser humano, inclusive, a duvidar da ação ou da persistência de Deus nesse mundo caótico em que vivemos. Esse é o desenho da lição dessa semana. E ela começa com um título, o autor escolhe um título interessante para a lição dessa semana, focando em um grupo de salmos, como parte da estrutura do assunto, do tema dessa semana, que lembram a peregrinação do povo de Israel e o fato de que Israel está ou habita uma terra estranha. Seja no sentido da terra estranha Egito, seja no sentido da terra estranha algum outro modelo de cativeiro, como o babilônico, seja o desenho da terra estranha, o fato de estarmos num mundo que é um mundo dominado pelo mal, ou aparentemente dominado pelo mal. Qualquer das perspectivas da terra estranha se aplicam ao discurso e ao tema dos salmos que a gente observou ao longo dessa semana e as pontes que esses salmos têm com a nossa vida hoje no século XXI. Então, olhando de novo para a sequência, como eu já falei para vocês, nessa lição eu estou particularmente me atendo à sequência da autora por conta da questão lógica que ela usou na construção dos temas dos salmos. E a lição começa com uma provocação, com uma chamada de atenção da gente para olhar para algo em específico. Que algo é esse? O mal. E o mal em todas as suas formas de manifestação. Por que é interessante essa abordagem introdutória para a lição dessa semana? Primeiro, para a gente ter consciência de que num mundo em que o mal toma conta da maior parte das pessoas, é natural que ao olharmos para o lado, ao olharmos ao nosso redor, o mal se manifeste de maneira bastante intensa e visível. Num mundo em que a liberdade fornecida por Deus permite a testagem do mal até os limites, obviamente, de que esse mal não interfira necessariamente no livre-arbítrio e na possibilidade de escolher Deus, ou seja, existe um limite para o mal. Apesar de existir um limite para o mal, esse limite é largo, largo o suficiente para que às vezes a gente tenha a impressão de que o mal prospera. E não é só uma impressão no sentido periférico, é uma impressão real. Quando a gente olha o caso local, quando a gente olha o recorte pequeno da nossa própria vida. E essa é uma grande questão importante do observar a manifestação do mal. Os salmistas ilustram isso várias vezes nas suas abordagens, dando a impressão de que o mal prospera, ou percebendo ao seu redor o crescimento e a intensificação do mal. Qual é a parte importante de observar essa questão? Bom, a primeira parte importante é entender que o mal existe e que ele é real, que ele nos cerca, que ele nos atinge. Mas mais do que observar o mal em relação àquilo que nos atinja no mal, é observar na linguagem do salmista a maneira como ele percebe o mal atingindo Deus. Ou seja, vivemos em dias maus, dias em que o mal parece prosperar e que, não raras vezes, a sensação é de que Deus foi literalmente vencido. Ou seja, o mal, mais do que nos atingir, atinge Deus. O mal, mais do que nos afetar, afeta Deus. E afeta Deus em que aspectos? Número um, afeta Deus no sentido de que Deus é retirado, na visão das pessoas, da soberania. Algo que a gente viu aí algumas lições para trás. Lição 3. Mas a segunda questão importante é:
Deus não só é retirado da soberania, mas há um outro aspecto que aparece, que é Deus é zombado, Deus é atacado naquilo que diz respeito à integridade do seu caráter. Ou seja, quando o mal prospera, ou aparentemente prospera, é como se Deus estivesse sendo zombado pelo mal, pela ausência de poder, não só soberania. O que significa que toda vez que o povo de Deus sofre, ainda que o povo de Deus sofra, quem de fato está sendo atacado é o Deus desse povo. Afinal de contas, o nosso sofrimento implica em uma observação dos que nos cercam, dizendo onde está o Deus de vocês para ajudá-los nesse sofrimento. Aonde está o Deus que vocês diziam que protegiam vocês de todas as coisas que acontecem? Ou seja, observar o mal é também uma chance que a gente tem de perceber essa outra dimensão do modelo a partir dos Salmos. Quando o salmista questiona Deus a respeito da prosperidade dos ímpios, ele literalmente questiona Deus por um outro motivo. Até quando o Senhor vai se permitir ser zombado? Até quando o Senhor vai permitir que as pessoas riam na sua frente? E riam a partir do nosso sofrimento. Essa é uma perspectiva diferente na observação dos Salmos. Ou seja, sim, os salmos expressam a angústia do salmista pelo sofrimento, mas mais do que isso, os salmos expressam a percepção do salmista a respeito desse mal, a respeito da prosperidade do mal. Ou seja, ao lermos os salmos de Terra Estranha, a gente deve lembrar que esses salmos ilustram esta lição. Deus não esqueceu, e Deus não se permitirá ser zombado por todo o tempo. Ele literalmente dá corda ao mal para que quando a destruição aconteça, essa destruição mostre toda a dimensão do que foi essa zombaria que aconteceu durante tempo alargado. Então, essa é uma questão importante de observar o mal. Até que limite vai isso? Vai até o limite extremo. Ou seja, qual é a coisa mais grave que o mal pode fazer? Do ponto de vista definitivo, a morte. Portanto, até que limite vai a exaustão da liberdade dada por Deus ao mal? Até a beira da morte, ou até a morte. O que significa que, na percepção do salmista, o limite último, que é a morte, é parte da sua angústia e parte dessa zombaria. Ou seja, o Deus da vida está sendo zombado por aquele que produz a morte. E não raras vezes, esse é o limite que Deus permite que as coisas cheguem para que, neste limite, Deus mostre a alternativa. No que a gente viu agora há pouco na abordagem do campo missionário, a gente viu exatamente isso. Ou seja, todo o modelo do paganismo animista foi sendo conduzido até a produção da morte, como efeito último colateral. Qual foi a forma encontrada para revisitar esse desenho no Provai e Vede de hoje? Percebe que Deus poderia ter atuado naquele momento curando o sujeito. E seria um grande milagre que produziria um espalhamento da mensagem de forma bastante intensa na região. Afinal de contas, eles tentaram tudo pelos sacrifícios dos animais e os modelos animistas e não conseguiram curar. Mas Deus não quis. Por que não quis? Porque ele não é misericordioso, porque ele não estava prestando atenção no fato, ou porque talvez o desenho de crença baseado na fé e na esperança da ressurreição eram, naquele contexto, mais importantes do que algo baseado em um evento específico e curto chamado cura, para alguém que daí a algum tempo, mais tarde, morreria de novo. Seja de velhice ou de qualquer outro fator. Essa percepção de que a atuação de Deus é num cenário mais amplo também é algo presente no contexto dos Salmos. E esse olhar para até a beira da morte, nessa provocação do Salmo 41, do 88, que a gente estudou nessa semana, também nos fazem perceber que, para Deus, o que importa é a vida eterna e não as circunstâncias desse mundo. Ou seja, de fato, nesse mundo, algumas questões podem não ser resolvidas da maneira como gostaríamos que fosse. E isso é parte de um cenário mais amplo.
E de novo, voltando ao desenho da lição da semana passada, às vezes é necessário que você dê um passo atrás para enxergar a cena mais ampla, porque quando você está muito perto da cena, você perde o todo. E essa é a segunda provocação que a autora faz essa semana ao observar os Salmos. Ou seja, Deus às vezes permite que a gente chegue no limite máximo, para que esse limite máximo produza um olhar diferenciado para a fé. Não é simples, não é fácil o processo, e os salmistas deixam isso muito claro nas suas expressões de angústia. Ou seja, eles literalmente rasgam o coração e o verbo com Deus. Rasgam o coração no sentido de demonstrar toda a sua angústia, e rasgam o verbo, à vontade, se quiserem, e rasgam o verbo no sentido de dizer para Deus aquilo que estão sentindo em todas as dimensões. Ou seja, se eles estão bravos com Deus, eles dizem. Se eles estão contentes com Deus, eles expressam isso em louvor. Se eles estão angustiados, eles não se limitam nessa angústia em termos da expressão da angústia, mas eles entendem que por trás de todas as coisas, Deus continua agindo e jogam no colo de Deus a resolução do problema, jogam no colo de Deus a resolução de todo o mal. Por que é importante perceber isso? Porque aí a autora nos leva ao grande problema dessa semana. Qual é o grande problema dessa semana que está lá na lição de terça-feira? É quando a gente chega num limite tal que não enxerga a saída e não enxerga Deus. E aí, neste limite, chega um momento em que a gente questiona onde Deus está. Isso é parte da natureza humana, vivendo no contexto do pecado. Ou seja, por que é importante a gente perceber que os salmistas também expressam, num texto que é a Bíblia, perguntas dessa natureza: onde está Deus? Ou seja, a Bíblia deveria ser um livro que apresentasse para a gente a certeza de Deus. Por que que o livro, como esse, se permite a demonstração de salmos e pessoas que chegaram a essa exaustão? De olhar para Deus e falar: onde o Senhor está? Literalmente, rasgando o verbo. Porque é importante perceber isso. Primeiro, é importante perceber porque, como seres humanos que somos, há limite para o sofrimento. E os salmos expressam esse limite. Ou seja, há um momento que nem o salmista aguenta. E ele olha para Deus e diz: não tem saída. Para onde o Senhor foi? Felizmente, os salmos não param aí. Ou seja, os salmos mostram que, sim, é possível compartilhar o que estamos sentindo com Deus, ainda que esse sentimento seja o sentimento de ausência completa de Deus ou de inexistência de Deus. Não porque tenhamos perdido completamente a fé, mas porque chegamos no limite. Ou seja, Deus se permite um diálogo aberto com pessoas que chegaram no limite. E Deus permite que essas pessoas joguem literalmente à mesa dele suas angústias. Essa é a grande questão no auge da lição dessa semana. Ou seja, sim, temos um limite, sim, Deus permite que esse limite seja compartilhado com ele, e Deus quer que esse limite seja compartilhado com ele. Ou seja, o problema não está em a gente ter dúvidas de onde está Deus. O problema está em com quem a gente compartilha isso. Ou seja, o que Deus pede é, quando você chegar nesse limite, não vá buscar alternativas em outro lugar. Traga isso para mim e jogue na minha cara isso. Esse é o sentido do arrazoai e vede. Ou seja, tá com dúvida? Joga as dúvidas na mesa. Tá bravo? Joga a ira na minha mesa. Tá perdido? Joga essa perdição na minha mesa. E vamos discutir. O que é interessante dessa abordagem é que literalmente Deus pega tudo isso, espalha sobre a mesa, e quando a gente chega de fato no limite, ele começa a dar as pistas para a reorganização disso. E de novo a gente é obrigado a voltar, como várias vezes vamos fazer esse trimestre, a uma história que é o clássico disso. Jó. Jó chegou no limite. Chegou no limite para questionar Deus, inclusive. Mas Jó nunca abandonou o fato de que o questionamento tinha que ser levado à mesa correta. Jó não se permitiu discutir com os amigos que vinham para dissuadi-lo de tudo aquilo. Jó não se permitiu discutir com a esposa. Jó pegou tudo isso e falou: não, não é aqui a discussão.
A discussão é com aquele que sempre eu pude discutir. E se eu não puder levar isso para ele, então de fato ele não existe. E ele leva. E aí o que Deus faz? Literalmente abre a mesa com uma série de perguntas para ele reorganizar a visão. E não precisou chegar no fim das perguntas para ele perceber o que estava acontecendo. Ou seja, sim, às vezes passaremos por situações que nos levarão ao limite. Nesse momento, o que a gente precisa lembrar? Dos salmos que retratam esse limite. Ou seja, os salmos também são úteis para isso. Para a gente lembrar que outras pessoas chegaram ao limite, colocaram as coisas na mesa de Deus, Deus as espalhou e mostrou as soluções no tempo certo. Se essa é a questão, a grande pergunta é por que que às vezes a gente se perde nas perguntas, na visão, no foco. Então aí vem a parte seguinte da lição, que são os elementos finais, com algumas perguntas importantes. A pergunta de quarta-feira, é a pergunta importante do Salmo 77, é a pergunta: Deus teria falhado na sua promessa? Percebe que agora a gente volta para um modelo lógico. A gente chegou na exaustão do sentimento, questionando onde está Deus, para onde foi o Deus que nos guardava e nos protegia, e agora começa um processo reverso, da gente olhar pela lógica daquilo que foi a história com Deus, onde estão os problemas. E aí começam a aparecer algumas coisas interessantes. Primeiro, os salmistas se recordam do seu próprio pecado e do pecado do povo, como primeira causa do distanciamento de Deus. Não porque Deus tenha ido embora, mas porque nós nos afastamos dele e as consequências vieram. Então, a primeira coisa que o salmista reconhece ao voltar para um desenho lógico de perguntas, Deus falhou, é lembrar que não foi Deus quem falhou, fomos nós. Não foi Deus que abandonou a promessa, fomos nós que abandonamos os caminhos. E aí as coisas começam a se reorganizar, no sentido de existe uma culpa que é nossa. Mas existe de um outro lado a percepção de que, mesmo tendo a culpa, Deus continua misericordioso. E aí vem um outro aspecto dessa pergunta: Deus falhou na sua promessa? Não. Ele apenas é bondoso, longânimo e alarga o tempo para que mais pessoas percebam a falha que cometeram. E ele continua lá, de braços abertos, aguardando o retorno. Que é exatamente o desenho que a gente vê na nossa história. Deus não retarda a sua promessa, lembra? Texto de Pedro. Deus não retarda a sua promessa, ele apenas é longânimo, misericordioso, alarga o tempo. Longanimidade tem a ver com essas duas coisas, misericórdia e o esticar do tempo, ou seja, a resiliência de Deus é infinitamente maior que a nossa nesse aspecto. E aí o que Deus faz? É longânimo, não querendo que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. O que significa que alargar o tempo é expor mais tempo ao mal. Toda vez que Deus esticar o tempo, é tempo mais disposição. Ou seja, se Deus não retornou, que já podia ter voltado, lembra, já estamos no tempo do fim, já passamos o último desenho profético possível de tempo. A partir de 1844, Deus podia voltar em qualquer época. Não há limite mais de tempo para o retorno de Deus. Porque ele alarga o tempo. E porque pessoas que pregaram a mensagem do terceiro anjo dormiram sem ver o cumprimento da promessa, de 1844 para cá. Porque no esticar do tempo, Deus tem como alvo a salvação de mais gente. Há um limite? Sim, há um limite para a paciência de Deus e de tolerância ao mal. Mas enquanto esse limite não chega, Deus alarga o tempo para que pessoas sejam salvas. O problema é que quando ele alarga o tempo, o que aumenta junto? A exposição ao mal. Porque é o dano colateral. Estamos no mundo. O mundo é mau. Se o tempo estica, a régua oposta mostra um aumento da maldade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Essa percepção grafo, né? Linha do mal, linha do tempo, ela é interessante para a gente manter essa perspectiva do salmista bem nítida. Ou seja, o salmista percebe isso. Ele compreende isso. Ele começa com um desenho de angústia extrema, ele expõe essa angústia à mesa de Deus, chega a fazer acusações a Deus: onde é que o Senhor está?
com perguntas que angustiam seu coração, mas permite que Deus mexa nas peças, reorganize o quebra-cabeça e mostre o cenário completo. E a partir dessa percepção do cenário completo, os salmos mudam o tom. Para onde os salmos apontam? Na visão da semana passada, a figura do santuário. Na visão dessa semana, a forma como Deus vai resolver o problema. Ou seja, quando Deus puser a mão, usando termos bem chulos do nosso tempo, sai de baixo. Ou seja, o salmista se dá conta disso, de que o fato de ter alargado o tempo e ampliado o mal, quando Deus agir, não vai ficar nada de pé. E nisto o salmista descansa. Ele fala: a vingança pertence a Deus e eu aceito esperar. Eu entendo e aceito o que está acontecendo. E eu vou cuidar daquilo que eu posso cuidar, que é resolver aquilo que provocou a minha parte do problema, a minha culpa. E aí ele se arrepende, renova o seu pacto com Deus e age na direção de Deus como um servo fiel. Ou seja, há uma inversão de modelo quando as perspectivas voltam ao alinhamento correto. Simples? Não, nem de perto. Falávamos disso várias vezes na lição da semana passada, nas provocações que o Dr. Elmer fez para a gente de reflexão, é só lembrar. Não é fácil e não pode ser retórico. Não é fácil porque dói na carne e não pode ser retórico porque senão é só da porta para fora. É de fato a realidade do mundo em que vivemos. O mal bate à porta, o mal interfere em nós, e é necessário que a gente se lembre disso, porque vai haver momentos em que literalmente a gente não enxerga saída e não enxerga Deus ali. Porque Deus não está no mal e, portanto, não vamos enxergar enquanto estivermos olhando para o mal. É uma... Mas como eu provoquei, então. Como eu toquei na ferida, vamos lá. Mas para mim, particularmente, o centro da lição nessa semana foi quarta-feira Uhum, e a última parágrafo de quinta-feira, né? sim. Todos nós que temos um pouco mais de experiência, nós sabemos o que é acordar de madrugada. Uhum, Então, a grande angústia que nós, pelo menos os mais, eu não me lembro na juventude acontecer isso, mas de nós de mais idade, é a madrugada. Você acorda de madrugada e, em geral, de madrugada, os pensamentos são da cor do céu. uhum, Então, mas é nesse momento que você passa, às vezes, 1 hora, 2 horas, pedindo para Deus, uhum. suplicando para Deus. E é nesse momento que eu acho interessante o seguinte, que o salmista não consegue dormir. E muitas vezes, quando a gente acorda de madrugada não conseguindo, aquele problema que parece que não tem solução, você fala, meu Deus, é na madrugada que Deus permite que você acorde para você pensar melhor. Uhum. Porque está tudo calmo, tudo quieto, não tem nada chamando a tua atenção para você. E aí, a seguir, fala: a longa noite sem dormir faz com que o salmista considere os atos passados de libertação de vida, mas com nova determinação. A madrugada permite que você pense nisso. Você ora, você chora. Mas daí, você vem na quinta-feira e fala o seguinte: a realidade só pode ser compreendida mediante a percepção espiritual, nunca pela lógica humana. O grande problema é que nós, como seres racionais, queremos ter uma mente cartesiana, causa-efeito. Então, sempre causa-efeito. Causa má, efeito mal. Causa boa, efeito bom. Só que nessa vida não é assim. Então, Deus permite que a gente pense sobre isso e consiga espiritualmente. Às vezes eu faço oração para Deus o seguinte: Deus, ajuda-me a aceitar pela fé o que eu não consigo entender racionalmente. Eu acho que aí é o ponto Sim. dos salmos. Esse é o ponto da virada. É. Ou seja, quando você chega no limite
Você chega no ponto da virada, que é o ponto da exaustão, é a hora que você precisa que Deus mexa nas peças, porque você não consegue organizar. E você tocou num ponto, que é um ponto importante da quinta-feira, que é o ponto de que justos sofrem quando fazem justiça. Pessoas boas sofrem quando estão agindo bem. Ou seja, o mal ele vai a um limite maior do que simplesmente a causalidade. Ele vai a um limite intencional de destruição. Ou seja, o mal é sórdido, o mal é sádico, e ele produz essa ação nessa forma. Ou seja, ele quebra a lógica exatamente por isso. A razão pela qual o salmista chega num momento e percebe onde que está acontecendo, onde é que está Deus, é que ele percebe isso. Ele se dá conta de que os justos estão sofrendo quando a justiça está acontecendo e não só quando o mal acontece. E isso não tem lógica. Ou seja, é a velha e eterna pergunta, né? Por que pessoas boas sofrem? E essa pergunta não tem resposta, porque essa é exatamente a essência do pecado. O pecado quebra a lógica do reino de Deus. O reino de Deus é um reino em que a bondade reflete em bondade. No reino do pecado, não. Ele quebra essa lógica. E aí as coisas ficam sem sentido, literalmente sem sentido. Diga. Pô, é muito importante esse momento que ele falou da madrugada, né? Porque quando você passa por problemas difíceis, não são todos que acreditam que nesse momento você vai conseguir ouvir Deus falar. E quando você passa por problemas difíceis e você o busca de madrugada, não é porque você está precisando, é porque você já o encontra toda madrugada. E esse sentimento de que você sente ele sempre com você é que faz você perguntar o que o doutor falou. Senhor, eu tenho, estou aceitando porque eu acredito que o Senhor está comigo. Então nós precisamos sempre buscá-lo, porque nós não saberemos em que momento nós iremos passar pelas dificuldades. Como a irmã falou ali na hora do pedido de oração dela, né? Que ela pediu por outras pessoas. É muito importante nós sabermos que dificuldades existirão, mas nós temos que permanecer buscando de madrugada. O que é interessante a gente observar nas duas falas juntas, né? A fala do tempo de bonança, em que você mantém a constância da comunhão, e a fala do momento de angústia, em que você vê literalmente, como o Elmer usou como metáfora, o céu e a imagem que a gente tem da cor que o céu é naquele horário. Escuro absoluto. O que é interessante observar nessas duas falas é que a gente tem um fator que acontece aí, que é o momento em que você literalmente não tem resposta, você olha para tudo que está ao redor, está ao contrário, ou seja, está literalmente de cabeça para baixo, seja no sentido lógico ou no sentido real dos eventos. E aí vem uma questão que a lição de quinta-feira trouxe como lembrança. É nesse momento em que nós somos mais tentados. Qual é a grande tentação do justo? Normalmente não é o pecado. É o que você faz quando se sente injustiçado. Ou seja, a tentação maior do justo é essa. Porque o justo, em tese, não vai cair por qualquer tentação ou pecado banal. Não porque ele seja infalível, não é por isso. É porque ele já passou dessa fase. Ou seja, para ele cair, vai ter que vir alguma coisa mais séria, mais ardilosa, mais bem preparada, para de alguma forma produzir para ele um laço que seja útil. E para o justo, esse é um baita laço, que é observar a prosperidade dos ímpios. E aí, vários sentimentos e modelos de pensamento começam a afligir, inclusive a perda de fé. Não pela a percepção de que Deus não exista, mas é a troca da fé pela autossuficiência. Afinal de contas, alguém tem que tomar as rédeas e resolver o problema.
Então, essa questão ela é importante porque ela mostra o limiar dessas questões todas que a gente está levantando. Então, para os justos, esse é um baita problema. E a autora, de forma bastante lúcida, traz isso para que os justos não sejam tentados, como uma referência de que no momento de angústia, a autossuficiência pode ser a resposta, por mais antagônico que seja. Ou seja, se você está vivendo um momento de angústia extrema, a última coisa que eu deveria usar é a autossuficiência. Mas é ela que vem primeiro como alternativa de solução dos problemas. Que é exatamente o que Satanás faz. Ele assume as rédeas e exclui Deus. E é nesse momento que você tem que inverter o desenho, quebrar a lógica e falar: Deus, não dá, é contigo. E esse abrir mão é o grande desafio dessas duas falas. É a grande questão que fecha o desenho da lição de quinta-feira. Diga. A gente tem exemplos bíblicos de pessoas que foram até a morte e parece que Deus não respondeu nada. Sim. Mas isso impacta outras pessoas que estão vendo isso. Para entender que sim, pode ser que eu precise chegar lá. Possivelmente, ou certamente, Paulo viu alguma coisa diferente em Estevão Uhum. que moveu o seu intelecto, o seu coração, alguma coisa assim. Falou assim, porque o indivíduo faz o que faz, né? Na realidade, se você observar Paulo na primeira fase em que ele olha Estevão, a lógica que ele usa é outra. Ele vê aquilo como uma arrogância extrema. Ele não se converte ali. Ele tem raiva do que vê. Ou seja, o sentimento produzido em Paulo quando viu o limite da morte de Estevão foi o que permitiu Paulo chegar no fundo do poço de fato, para depois sair. Lembra que Paulo decide ali: esses sujeitos são tão arrogantes que é necessário que nós os destruamos, porque senão eles vão destruir a nação. E ele passa a atacar os cristãos, motivado pelo que viu em Estevão. E aí ele encontra o Cristo. E ele vê o que Estevão viu. E aí a lógica de Paulo se inverte. Você já imaginou o que foram aqueles dias cegos? A gente estava falando de madrugada. Imagina uma madrugada constante, porque um cego é madrugada constante. Ele não vê nada, só escuridão. É, Já quando uma pessoa matou o pastor lá nas Ilhas Palau, matou sim, um colega o meu, pastor, a esposa, filho, e sobreviveu uma filha Rui apenas. Mar Paiva. Exato. E eu convivi um pouquinho com os pais desse pastor que morreu Uhum. na época. Eu lembro da mãe falar assim, ela falou, acho que ou para um grupo, para alguns de nós, falou assim, eu nunca vou para Deus levar a pergunta do porquê. Eu, eu acho que pode ter um monte de respostas, mas essa pergunta eu não vou fazer. Mas com os anos se desencadeou algumas coisas lá, ela chegou a visitar o fulano que... Então, se o final de todo sofrimento é a morte, até com isso, Deus se manifesta. Sim, sim. Porque, independentemente de qualquer coisa, para quem foi, acabou tudo. Ou seja, Rui Mar, Margarete, descansaram numa promessa. O problema está com a gente que ficou, não está com eles que foram embora. Para eles, encerrou a jornada. Quando eles acordarem de novo, é para ver a glória e a vida eterna. Portanto, até na morte, a misericórdia de Deus está manifesta quando ele percebe: meu filho está pronto e não há mais nada para sofrer. Descansa e aguarda. O problema é quem ficou enxergar isso. Porque isso não é lógico. Percebe? Não é lógico. A lógica seria: Deus, bloqueie o mal e permita a felicidade já. E Deus fala: não, felicidade é lá. Aqui é circunstancial. Aqui a felicidade tem que estar focada em outra questão: a esperança e a salvação de outros. Ou seja, a nossa felicidade não vem das coisas que o mundo nos fornece. A nossa felicidade deve vir das coisas de Deus. Ou seja, a felicidade deve vir da percepção da salvação, da percepção da possibilidade de salvar. É daí que deve vir o nosso contentamento e não de outras questões. Por isso, Paulo olha e diz: para mim, o viver e o morrer estão na mesma perspectiva. Um é ganho e o outro é lucro.
Enquanto eu estou vivo, estou para salvar. Quando eu morro, estou para descansar e aguardar a recompensa. Portanto, tanto faz. Se eu vivo, vivo para aquilo que cantamos, né? Qual foi o hino inicial? Quer vivamos ou morramos, somos Deus. Esse é o desenho. Isso não tem lógica sob o ponto de vista humano. Tem lógica sob o ponto de vista de Deus. Ou seja, se a gente entender a lógica do céu, esta lógica do céu quebra essa lógica formal do pecado. É por isso que Paulo vai olhar para a gente e dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como não morte, sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, e ele resume isso em uma coisa importante, que é vosso culto. Então, pegando carona numa das falas do Elmer, naquele contexto, o Elmer pontuou que a nossa lógica não pode compreender isso, e não é com ela que a gente vai resolver isso, mas é com a lógica espiritual ou com a lógica de Deus. O desenho de Paulo é exatamente esse. Ou seja, o que é difícil não é morrer, o que é difícil é viver. Porque é só quem está vivo que sofre, é só quem está vivo que passa pela angústia. Quem está morto já não tem mais nada. O difícil é viver. O difícil é viver num mundo mau, sendo filho de Deus. Porque tudo conspira contra isso. O difícil é viver. E é neste contexto que Paulo chama a atenção para algo que é racional. Não a lógica humana, a lógica divina. Que é aquela com que fomos criados. E não a que temos hoje, fruto do pecado. É aí que a gente compreende a inversão. A percepção de que a eternidade resolve todas essas questões. Ou seja, o mal vai ter se tornado simplesmente uma lembrança pueril que ficou num passado que a gente já nem lembra mais. Por isso, Apocalipse fecha com essa questão, né? Deus enxuga dos olhos toda lágrima, mar já não existe. Tudo que é passado se esqueceu. Não é porque a gente apagou a memória, é porque já não faz mais sentido. Foi só um cisco que a gente nem lembra mais, no sentido de tempo. É com essa dimensão, com esse tipo de olhar que a gente compreende a forma de Deus atuar. Manda lá. Thales? Moisés, eu tenho uma pergunta aqui. A gente está falando sobre sofrimento, estudando isso nessa semana. Todos nós passamos por ele, é real e tem suas consequências. Os versos na Bíblia afirmam que não existe sofrimento maior que a capacidade de cada um suportá-lo. O sofrimento nos lapida para sermos melhores e outros. Consequentemente, existem pessoas que sofrem menos e outras mais, por razões diversas ao nosso conhecimento ou desconhecimento. Agora, dentro desse contexto de raciocínio, quem vive na bonança, entre aspas, seriam pessoas de pouca fé? Ou seja, ainda não suportariam maior necessidade? Não necessariamente. Você tem as duas circunstâncias. Você tem pessoas que têm um limite menor e, portanto, sofrem, mas esse limite para outra que sofre mais parece menor. Lembrando que o sofrimento é do tamanho de quem vê, né? Ou seja, um furo no dedo ou um braço amputado tem a mesma dor para quem está sofrendo e vendo. Ou seja, o sofrimento tem a dimensão de quem enxerga o sofrimento. O sofrimento tem a dimensão de quem está vivendo o sofrimento. Ou seja, o calo dói no pé de quem tem o calo e não no do outro. Então, comparar sofrimento é uma coisa difícil da gente fazer por conta disso. E a segunda questão é que a misericórdia de Deus implica que o ímpio receba a paga do seu investimento em vida. Então, se o ímpio investiu nesse mundo como seu ponto de sucesso, a justiça de Deus permite. Dado, obviamente, a questão de como esse sujeito vai agir em relação aos demais e os limites disso, Deus permite que ele usufrua daquilo que ele plantou. Porque isso é tudo que ele vai ter como recompensa para depois não poder dizer Deus não foi justo. Então, essa questão da bonança está ligada com a questão do limiar do sofrimento, que é distinto entre as pessoas,
quanto está ligado ao fato de que Deus é misericordioso e justo e permite que o ímpio desfrute do trabalho da sua impiedade, porque essa será toda a sua recompensa. E isso a gente só vai conseguir resolver enquanto compreensão plena quando a gente, do outro lado da cortina, puder olhar a história por inteiro do jeito que Deus a vê. E por isso, uma parte do milênio, uma parte do tempo no céu, será o tempo de encontrar essas respostas para quem tiver perguntas. Quem não tiver pergunta vai curtir o céu. Quem tiver pergunta tem o tempo para investigar e resolver as suas questões no céu. Todas essas questões que envolvem o cenário que a gente hoje não consegue ver. E por isso, voltando à observação que o Dr. Amer levantou, é necessário olhar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, porque com a lógica humana a gente só vai ver escuridão. Então, a tua pergunta tem essas duas dimensões de resposta em relação a essa questão do tempo de bonança, ou aparente tempo de bonança em certas circunstâncias. Bom, posto isso, como é que a lição termina? A lição termina com uma provocação última, que é o último texto da lição, está lá na sexta-feira, que é: conhecendo tudo isso e percebendo todas essas nuances, onde deve estar depositado o nosso olhar? Então, a lição termina com um texto do Testemunhos para a Igreja. Usei isso na recapitulação da lição da semana. Lá no volume 5, página 495, diz assim: reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. O texto ainda amplia dizendo assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo, e tudo o que restará a fazer será estender-lhe sua fé simples e permitir-lhe que o guie. E aqui vem duas dimensões importantes que resumem tudo que a gente estudou na semana. Primeira delas, sim, a gente percebe o mal, não somos alienados no mundo, não somos Poliana vivendo com um olhar de arco-íris, não é esta a questão. A gente percebe e sente o mal do mundo, a gente só não se permite debruçar-se sobre ele. A gente percebe, a gente sente, a gente pega esse pacote inteiro e leva para Deus e diz: tá ruim. Mas a gente não para ali. A gente muda o olhar, e aí vem toda a expressão dos Salmos, principalmente o 121, que é uma expressão bem clara desse verso aqui, desse texto de Ellen White, que é: eleva aos montes o meu olhar, de onde virá o meu socorro. Socorro esse sempre presente em qualquer que seja a tribulação. Ou seja, primeira coisa é: não se demore sobre a dificuldade. Perceba, sinta, realize esse sentimento depositando sobre Deus e muda o foco. E passa a focar agora aonde a solução está, que é a segunda parte do texto, que é: olha para o céu. E olhando para o céu, você vai ter a oportunidade de perceber quando Deus vai esticar o braço, e aí basta a fé simples para alcançar a mão de Deus, e os problemas serão resolvidos, não no sentido daquilo que a gente acha que será resolvido, mas no sentido de que a gente vai compreender que Deus continua agindo, independentemente de qual seja a solução. Ou seja, vamos olhar para além do sofrimento. Essa é a essência, resumo, de tudo aquilo que a gente viu na semana, em termos de modificação de visão. Vou terminar a lição de um jeito diferente. Tem uma música que eu gosto muito, que expressa exatamente isso. Eu acho que é um bom desenho de reflexão. Ela deve estar aí atrás, carregada, Fernando, em algum cantinho. E acho que vale como reflexão. Pensa na letra dessa música, ela expressa um pouquinho de cada um dos pedaços que a gente conversou, discutiu ou observou na lição dessa semana, como fechamento, e aí depois a gente ora juntos. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos.
Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de, num mundo conturbado, num mundo barulhento como temos enfrentado, podermos ser a representação do teu silêncio, no amor e nos atos para com cada um dos que nos cercam. Te agradecemos porque enquanto estamos vivos temos a oportunidade de ser salvação para aqueles que ainda não te conhecem, mas manifestamos diante do teu altar nossas angústias pessoais, nossos problemas e sofrimentos, na certeza de que tu contemplas cada um deles e vai direcionando a vida para um caminho que nós mesmos escolheríamos se pudéssemos ver aquilo que tu vês. Portanto, enche o nosso coração de contentamento, de fé e principalmente de esperança. E, se possível, que ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração para o fim de todo esse sofrimento. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.